Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um Materializando, podcast do Grupo Mater. Podcast que a gente gosta muito. Eu sou o Roque Almeida, CEO do grupo. Estou aqui liderando esse projeto que a gente gosta muito. Materializando é um podcast que a gente traz pessoas que materializam ideias, materializam projetos, empresas, empreendimentos e é sempre um prazer, porque a gente está sempre recebendo gente que está fazendo acontecer, fazendo diferença na vida de quem quer fazer diferença. E hoje, recebendo um amigo, como sempre, a gente tem o cuidado de sempre falar disso, falar, como você fala que você está sempre recebendo amigos, é a vantagem de ter o poder do convite. E eu queria apresentar porque é um grande empreendedor, um grande empresário. Diz que empresário é o empreendedor que deu certo, então com certeza é o caso do meu convidado. Ele é CEO e co-founder da ZapSign, uma startup do campo não sei se do campo pode ser considerado uma low-tech. É uma low-tech, formado em Direito pela PUC, aí talvez a origem da companhia, mas eu sei que ele é dos cargos que ele mais se orgulha, pai da Estela e da Lígia e marido da dona doutora Júlia Campos. Seu Getúlio Santos, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Roque. É um prazer estar aqui, bater um papo. Sim, de todos os meus empreendimentos e startups que eu já participei, meu projeto mais audacioso está aí, ó. Lígia, Estela e Júlia. Linda família, inclusive. Obrigado, mas é um prazer estar aqui, cara. E bora lá bater um papo. Se tem um assunto que eu gosto de conversar, é empreendedorismo. Já acertei, já errei muito mais até do que acertei nessa vida. E tomara que o pessoal aproveite alguma coisa aqui desse bate-papo. Não, tenho certeza, cara. Assim, a gente tem um espaço que a gente gosta de trocar ideia e se conectar com as pessoas, né? Você falou uma coisa legal que a gente está falando de empreendedorismo, é muito comum a gente estar sempre diante do que deu certo, as 5 formas de dar certo. E aqui o papo é aberto, a gente tem vontade de aprender e a gente aprende mais errando que acertando. Então, começando por aí, queria que você contasse um pouquinho da sua origem, de como é que você começou do direito na PUC até a ser CEO e co-founder da ZapSign. Como é que legal. Cara, primeiro eu sempre brinco que eu me considero empreendedor desde que eu conheço as primeiras lembranças de criança. Me lembro que minha mãe, quando foi me dar mesada, começava a época de dar mesada, eu pedi para receber em dólar, porque eu vi que aquele negócio de dólar aumentava todo dia. Então, um menino com pouca idade já começava ali. Época do overnight. Total, e eu não entendia nada de economia naquela época, mas eu vi que tinha um jeito de ganhar dinheiro ali. Aí eu me pagar 100, eu falava, não, é 150, tá aqui no jornal, né? Aquela coisa antiga, não sei se o pessoal lembra, jornal. Mas enfim, cara, formei em Direito, até relativamente com muita convicção, fiz direito, adorava, sempre quis advogar, embora tenha um pai funcionário público, sempre quis advogar e comecei a estagiar com 17 anos, escritório de advocacia, formei, no outro dia, com uma portinha para receber cliente. E acho que isso já começa aí, e eu vejo muito advogado cada vez mais migrando para outras áreas, cara. O advogado hoje em dia, um mercado extremamente concorrido, você tem que ser empresário do dia 1. E existem perfis, tem o advogado técnico que vai sentar e fazer defesa, mas precisa do advogado empresário. Bom, eu, pelas idas e vindas e algumas coisas do destino, eu comecei a atuar muito com mão de obra estrangeira e empresas estrangeiras vindo para o Brasil. Direito societário, estruturando operações, e isso foi me aproximando desse mundo societário. E cada vez mais eu via surgindo esse conceito de muita coisa lá fora, de empresas de tecnologia, vindo para o Brasil. E muito prematuramente, antes mesmo de começar a ter esse conceito de low-tech, eu via surgindo algumas iniciativas nesse sentido. Eu comecei primeiro trabalhando, sendo ali legal advisor mesmo dessas empresas. Em algum momento, um ou outro projeto eu ia tomando coragem e falava, não, vocês estão precisando de um sócio? E entrava como investidor. E aos poucos fui tomando mais coragem e realmente começando a empreender. Eu brinco assim, fácil, se eu listar aqui, tive mais de 10 startups, ou
de diversos segmentos, não necessariamente ligados à tecnologia. Alguns falhavam miseravelmente. Eu tive startup que durou um dia, porque mudou a lei. Eu fiz uma coisa focada numa lei que a lei mudou, acabou. Vai embora no primeiro cliente e vai embora. E eis que 2020... Mas um fato curioso, essa questão de você estar sempre empreendendo, e acho que empreender tem muito disso, de criando conexões e às vezes tirando conexões de pontos que você nem pensava, não é uma linha reta. Num desses projetos, lá atrás, 2014, eu tive um projeto de uma startup que deu errado por uma questão de regulamentação no Brasil. E eis que, 2019, uma pessoa me aborda no LinkedIn, me manda uma mensagem, falando assim, cara, vi um projeto seu aqui, uma reportagem na Exame e tal, super legal. Por que você encerrou esse projeto? Eu falei, cara, devia estar com tempo no dia. Aqui meu telefone, se quiser me liga, eu te explico. Esse cara me ligou, eu conversei com ele, e esse parente foi para quê? Esse veio a ser o sócio fundador, junto comigo, da Zapsign, o Renato. Ele, por curiosidade, estava tentando, em 2019 para 2020, montar algo muito similar ao que eu já tinha feito e queria minhas orientações. Falei, cara, semana que vem eu vou estar em São Paulo, a gente conversa. Criei uma amizade e um dia esperando literalmente um Uber em São Paulo, eu falei, cara, sabe o que o mundo está precisando hoje? Mas nem pensando em visão, realmente falando coisa. Assinatura eletrônica, cara, tem que ter um jeito mais fácil de fazer. Igual meu pai compartilha mensagem ali no grupo da família, assinar um documento por ali com validade jurídica. Acabou essa história aí. Ninguém aguenta mais cartório. Mas falei, ainda brinquei com ele de nome, Zapsign. Pronto, sem nenhuma segunda intenção, sem plano de negócio, sem nada. O nome nasceu assim? Sim. Cara, Zapsign, olha que nome legal. Zap, Zap. Tem de WhatsApp, tem esse sentido de rápido. Uhum. Bom, um belo dia, recebo uma ligação. Oi, beleza. Cara, lembra aquela ideia que você falou aquele dia? Então, tô querendo desenvolver ela. Você topa entrar? Falei, cara, bora. Brinco, falei, cara, já topei ideia muito pior. O que você precisa? Cara, acho que uns 10 mil de investimento dá. Era isso. Ele, advogado, mais autodidata, desenvolvedor, para IA, gente. Não é hoje que todo mundo é desenvolvedor. Não, todo mundo é desenvolvedor e faz. E, cara, surge daí. Alguns dias depois, cara, tá pronto, vai pro ar. Projeto de final de semana. Sábado de manhã a gente conversava, vai alguma coisa e tal. Lançamos em março de 2020. E aí, aquelas coisas que quando você expõe sua superfície... Março de 2020? 2020. Não é possível. Porque em março de 2020 aconteceu uma coisa muito importante aqui no Brasil. Chamada pandemia mundial. E aí você pega, literalmente, assim, você digita Google Trends, se tiver curiosidade, digita lá, assinatura eletrônica, assinatura digital. E pega esse período, você vê que ela vem uma retinha e de repente sobe uma parede. O mundo inteiro precisava de uma forma de continuar essas operações. Todo mundo começou a procurar isso. A Casa do Destino tinha um produto bom, com uma comunicação muito fácil, pronta para todo mundo continuar se operando. Tem uma amiga minha que ela fala que o grande lance de você chegar num negócio, num novo produto, não é você chegar 5 anos antes do mercado, é 5 minutos. Nesse caso, 5 minutos é literalmente, né? Ela usa metaforicamente, mas nesse caso foi literalmente 5 minutos. Mas se parar para pensar, se analisar historicamente, tem vários produtos que foram lançados. Assim, eu conheci até de BH a pessoa, anos atrás, antes de ter YouTube. Eu conheci um cara que fez um YouTube. Qual que era a diferença? Na época dele não tinha banda larga, não dava pra galera subir. Então, assim, às vezes o mesmo produto, momentos diferentes. Nasce assim a Zapsign, a gente começa a ter... É um produto que ele tem uma viralidade por si próprio, porque se eu mando pra você, você manda pra alguém, e daqui a pouco isso vai espalhando. Começamos a expandir esse produto, até uma hora que, olha, não dá pra gente tocar mais final de semana, ele se afastou o Renato, que era o nosso outro cofundador, se afastou, cara, seguimos e hoje, passado aí 6 anos, viemos a ser adquirido por um grupo colombiano chamado Truora. Hoje aí, 6 anos, 5 anos depois aí, estamos em mais de 80 países, mais de 8 milhões de usuários, expandindo o produto e acho que nós não...
arranhamos nem a superfície ainda do potencial que tem essa empresa. Depois que você quebra a fase de arrebentação ali, com equipe e com produto, cara, muitas coisas acho que ainda vou continuar a vir. E eu falo que esse é o meu projeto atual, onde eu estou. Não acho que é o último, mas continuo como cofundador, que eu estava brincando aqui antes, cara. Cofundador sempre serei e hoje estou como CEO lá. E, cara, vários acertos, vários erros, mas conseguimos firme nesse propósito aí, desburocratizar um pouquinho o Brasil. Qualquer coisa que está nesse lugar tem minha atenção. Assim, hoje eu vendi ZapSign para um escritório de advocacia cliente Excelente. nosso. Então, já botando dentro da lógica do ecossistema, é tudo em prol do ecossistema. Mas, cara, assim, primeiro, parabéns, é uma história linda, porque tem uma trajetória, enfim, vocês conseguiram fazer, inclusive, o M&A, enfim, eu queria explorar um pouco, claro, antes da gente começar a falar dos perrengues, como é que é esse movimento, né? Porque tudo aconteceu muito rápido, né? Vocês cresceram, venderam, você continuou no negócio, você toca, né? O que é uma coisa que também não é tão comum assim, a pessoa às vezes toca por um tempo e depois ela se desliga. Como é que foi no seu caso? Como é que você está vendo o movimento de vocês? Vamos lá. Primeiro, é muito legal e eu brinco que eu fiz M&As, estruturei operações antes de passar por uma propriamente dito. E não é fácil. Eu brinco que é um jogo de maratona, não é um jogo de um sprint de corrida de 100 metros. Se as duas partes do M&A não estiverem muito interessadas em que dê negócio, motivos para não dar o negócio, você vai escutar em toda a reunião. É até curioso isso, porque tem uma dinâmica que eu contrato um advogado para me assessorar, o outro lado contrata um advogado para se assessorar. E até pelo papel dele, de procuração que ele tem ali, de me representar, ele está sempre arrumando problema do outro lado. Isso. Então, se as partes, uma hora, não falam assim, advogados, nós queremos mesmo, não, isso não é problema, não vai. E tenho, assim, com relação ao meu M&A, ele foge, esse da ZapSign, ele foge às regras que eu vejo normalmente no mercado, por quê? Normalmente a gente vê ali um período de earn-out, onde os fundadores ainda ficam um período, e a tendência é que o comprador vá incorporando a operação, entendendo, e ele acabe ficando isolado, e até o momento que ele sai. E o CEO da Truora, que veio adquirir a gente, ele brinca que o maior mérito dele nessa operação toda foram dois. Foi a compra, e ele nunca pediu pra gente fazer nada. Ele falou, cara, continue tocando como se fossem donos. A gente tem o contexto, não adianta você achar isso aí, também outro aprendizado a duras penas. América Latina é um bicho muito complexo. Não ache que porque você está vencendo no Brasil, você vai vencer no México, você vai vencer na Colômbia. O Brasil é um bicho muito complexo. Imagina você ganhar dinheiro em São Paulo, é a mesma coisa que ganhar dinheiro nas Alagoas, que ganhar dinheiro no Amazonas. 100%, e assim... Então ele entendeu muito bem, eu não entendo, e a maior parte do nosso mercado hoje, 90% ainda é Brasil. Falou, cara, vocês que conhecem isso, quem sou eu para falar? Então, total apoio. Empreendimento de visão, né? Um empreendedor diferente. Muito. Super mérito, um abraço pro Daniel aí. Muita visão, e hoje eu sinto, óbvio, instrumentos de remuneração para tentar, para manter a gente interessado no negócio, porque a partir do momento que você passa por M&A, você começa a ter um track record, você é mais requisitado para outras oportunidades, outros objetos brilhantes começam a aparecer, você tem a tendência de desfocar. Então, a gente tem os devidos incentivos para continuar na operação, mas hoje eu nunca perdi o senso de dono. Eu toco a operação todos os dias, eu durmo. Enquanto eu estou acordado, eu estou pensando numa forma de melhorar meu processo, melhorar meu produto e pensar ao mesmo tempo na zona 1, 2, 3. Eu tenho que estar lá na frente e voltar. Então... Saída total. Foi uma saída total de vocês? Foi um pedaço. A saída total foi... A gente realmente, quando tomou a decisão e que chegou a ter uma proposta de adquirir parcialmente, a gente falou, não...
A gente entendeu naquele momento e hoje em dia a gente percebe isso, que a gente foi acertado, uma das decisões acertadas, depois a gente tem o lado negativo também. É um jogo de muito investimento e que se você não tiver, se a gente não tivesse naquele momento, num mercado de franca expansão, todos os players dobrando, se a gente não tivesse muito investimento naquele momento, a gente não conseguiria seguir com que a gente seria engolido pelo mercado. E isso nos dava um bolso mais fundo para a gente conseguir brigar de igual para igual. E hoje a gente, índice digital de assinatura eletrônica no Brasil, a gente está na frente de players que criaram esse mercado a nível global. Então, foi certíssimo aceitar esse investimento. Mas tudo tem os prós e contras. Pouco tempo atrás, um concorrente nosso foi vendido, concorrente direto, assim, o que a gente falava assim, esse aqui é o nosso bench, foi vendido numa transação muito alta, e primeira coisa, eu recebi uma ligação do Renato, falou, cara, se a gente tivesse segurado, eu falei, cara, a gente não ia estar no mesmo patamar, é outro momento, cara, tomando a decisão certa com as informações que tínhamos naquele momento, e seguimos, ainda estou muito feliz, ainda acho que tem muita coisa para realizar ali dentro. Legal demais, o tal do caçador da onça morta, todo mundo é caçador nesse ambiente, né? É importante ter essa consciência e ter esse desprendimento. E é engraçado você falar do modelo, porque eu conheço poucos modelos onde os executivos continuaram por muito mais tempo, por mais do que 4 anos. Geralmente é um movimento que funciona muito... 2, 3 anos normalmente. Porque existe esse desejo, né, da nova cultura, enfim, e alguns poucos casos que eu conheço nesse lugar, todos, sem exceção, todos funcionam muito bem. Todos. Não, tem uma software house grande, eles ficaram, foi parcial, mas assim, eles ficaram, né, venderam 80% do negócio e continuaram não só muito engajados, como bastante capitalizados, foi um negócio muito grande. E isso poderia, né, ter aquela visão de, poxa, então estou muito capitalizado, perdi aquela pressão. Eles continuam dando resultado, criando valor, tocam a empresa com liberdade, inclusive liberdade contratual. Sim. Né? Porque muitas dessas vezes é a liberdade de confiança, não, a liberdade contratual. Eles têm toda a liberdade de tocar, por entender que o Brasil tem a sua complexidade e o ambiente específico técnico que eles dominam mesmo. Então, me chama atenção por causa desse movimento. Tem gente, quando você tem generosidade, inteligência e capacidade de deixar o outro trabalhar, geralmente isso funciona. São elementos que fazem com que as coisas funcionem. São perfis, eu acho que... E é daquelas coisas, lições que você vai aprendendo com o tempo, assim. Saber ler soft skills, hard skills das pessoas... O empreendedor, ele é um bicho diferente. Não é empreendedor porque eu formei um negócio. O empreendedor é algo além. Ele tá sempre focado em crescer. Ele tá sempre sentado fazendo um networking. Ele sabe a operação dele do começo, meio e fim. E não tem jeito de um cara desse, rodeado de outras pessoas com a mentalidade dessa e com um negócio que para em pé, não adianta hoje eu querer botar um foguete na lua. Você precisa do funding certo, mas não tem como dar errado. E alguém de estrategicamente ver de fora essas peças e falar, cara, fica aqui, deixa essa turma quietinha aqui, que nem essa sala aqui, que eles sabem o que eles estão fazendo. É o mérito, eu acho que não só nesse caso do nosso CEO, que inclusive veio do mercado financeiro, dos bons casas de venture capital que sabem, cara, não adianta o empreendedor com os devidos incentivos, cara, ele vai fazer acontecer e pode confiar. Se tiver que pivotar, ele vai ser o primeiro que fazer pivotar, mas ele vai fazer isso não é porque você pediu, não, é porque ele sabe que o caminho tá ali, porque ele já viu que tá vindo a próxima onda. É isso. Então, assim, eu sou muito suspeito, que eu acho que com 30 minutos você sabe se o cara é empreendedor ou não. É diferente. Você a vibração por isso. É diferente. Não tem... Eu brinco com o meu RH, assim, hoje em dia eu posso falar que eu tenho RH, mas as primeiras contratações das Upsign, eu não tinha tempo de fazer contratação, tinha entrevista que demorava 10 minutos. O que você fala? Cara, você começa amanhã.
eu falo isso para hoje pro meu time, eles tremem, né? Tipo assim, mas você não rodou um disque? Então eu falei, gente, empreendedor ali é no olho. Olhou, cara, esse cara vai. Então, sim, graças a Deus, você percebe, eu sou um cara muito impulsivo. Até essa questão de complementaridade de habilidades, o Renato, por exemplo, que eu tô falando, ele é um cara extremamente analítico. Com o tempo, eu fui indo mais para esse lado. E ele começou a ter mais essa coisa de feeling, de ir mais para um lado de ler as pessoas. Ou seja, as pessoas realmente, dois perfis que se complementaram, deram as condições certas para o negócio seguir, e a gente espera manter essa parceria aí muito tempo. Bom demais. O que você falou aí do feeling versus dados, né? Foi desmistificado pelo Daniel Kahneman no Prêmio Nobel de 2002, ou seja, ele entendeu que o rápido e devagar, né, o sistema 1 e o sistema 2, o deliberado com o intuitivo, eles se retroalimentam. Então, naturalmente, você está se tornando mais analítico, se tornando mais intuitivo, e o seu sócio mais intuitivo, mais analítico, né? É um pouco desse movimento. Legal. Você falou de 10 empreendimentos. Vamos começar a falar do que não rolou? Do que não deu certo? Bora lá. E aí eu queria te provocar já dentro da ambiência, que eu sempre fui muito, muito ácido nas minhas posições, por entender como a vantagem, né? Até pela minha origem consultiva, né? Eu tinha uma posição privilegiada de, às vezes, ver como é na prática, né? Tem o que você conta de história para a rua e tem o que rola dentro do fluxo de caixa. Então, como eu tenho acesso, né, muitas vezes ao fluxo de caixa, eu tinha essa notícia de que, poxa, isso está muito mais legal para fora do que de verdade, né? Assim, nesse mundo de narrativas que a gente vive. Então, essa coisa da fumaça da startup dos anos 2010 e que a gente viveu, e muita gente captando e não tinha muita coisa, e os ventures com cheques de qualquer valor, isso realmente mudou. Queria que você contasse nesse ambiente tudo o que você viu, o que você viveu aí nessas suas frustrações. Sim, e não adianta. Aquela meio lógica do cisne negro. Você acha que você já viu de tudo, você não viu de tudo. Uma hora vai aparecer um cisne negro e você olha, existe. E é assim. E a minha história de acompanhar histórias que eu achava que só aconteciam em livros e depois começando na advocacia. Eu cheguei a participar de reuniões de projetos que estavam discutindo acordo de cotista para investimento seed, que é até inusual, porque já tinha estrutura de SA. O fundador colocou uma cláusula que se a vida dele virasse filme, os direitos autorais seriam 100% deles. Eu já vi esse tipo de extravagância acontecer. E não que você bate o olho naquilo, você fala... Peraí, que essa é a primeira vez que eu escuto. Como é que é o negócio? Numa rodada de investimento seed. Ok. Seed Cap, ok. Seed Capital. E era já unusual porque eles quiseram fazer, eles queriam ser um SA. Tudo bem, estruturamos via SA, ok. Bem. E fomos discutir acordo de cotistas. Um dos fundadores que colocou uma cláusula no acordo de cotista que na eventualidade de a história da empresa virar filme, ele deteneria 100% dos direitos autorais de eventuais direitos negociados. Essa é a primeira vez que eu escuto. Adivinha o que aconteceu com esse negócio? É porque essa parte é a parte que eu mais gosto de dizer. Porque com essa premissa, dificilmente é na parede que bate, não tem o que fazer. Cara, você lia aquilo e a gente fazia as reuniões extensas por conta disso. E isso eu era um moleque, começando a advocacia societária, eu falava assim, isso aqui eu não quero entrar para esse jogo. Da vaidade, né? Do empreendedorismo de palco, da vaidade. Cara, ele quer contar história antes de ter história. Que loucura. Então assim, e tem muito disso. Graças a Deus, eu acho que o empreendedorismo de palco diminuiu bastante. Verdade. Em toda uma questão aí mas vamos lá, de empreendimentos que eu já tive. Vamos tentar relembrar aqui. O primeiro que eu tive, nós lançamos vamos lá. Em 2014, 2013, eu lancei o que hoje é muito comum. Era uma ferramenta que seria o esboço do que seriam as Lotex, que era esses aplicativos que juntam a demanda de um problema de consumidor com um advogado. Só que não tinha ninguém no Brasil fazendo isso. Nós lançamos um app que basicamente tinha um problema no voo, que você tirava foto, aquilo caía para um advogado, ele ajuizava uma ação,
o advogado ganhava tantos por cento, ele ficava. Lindo no papel, super, saiu em todos os jornais e tal. Um belo dia que eu recebo uma carta do Tribunal de Ética da OAB, Associação da Brasileira das Empresas Aéreas, estava dizendo que eu estava mercantilizando a advocacia. E, basicamente, tive que fazer um acordo com eles de tirar o aplicativo do ar, porque sob pena de perder minha OAB. Mas isso hoje em dia, super comum. Mas alguns precisaram apanhar lá atrás para que isso chegasse uma hora que não tem jeito. Advogado vai precisar utilizar recursos tecnológicos para captação de clientes. Segundo a OAB, você não pode nem falar clientes, tá? Uhum. Então, me deu o sentido de que cuidado com regulação. Tudo tem um porquê. E, como eu te falei no começo, essa questão de ligar os pontinhos. Esse empreendimento mal sucedido me fez conhecer o Renato, que veio ser meu cofundador 5 anos depois. Então, experiência, gente. E quem você vai conhecendo no caminho, isso aí você não perde. Você não passando a perna em ninguém, isso vai ser válido lá na frente. Eu já tive resolvi lançar uma ferramenta de crowdfunding. Genial, não tinha nenhuma no Brasil. Comecei a puxar modelo de fora, pedir uma autorização do Banco Central. Pequeno detalhe, auge da crise do governo Dilma, eu queria lançar uma plataforma de investimento focando na classe média, que era ganhar mais afetado, que não tinha pessoal que tinha nem poupança. Conseguimos captar ninguém, resumindo. Só que para chegar nesse estágio de ter uma autorização do Banco Central para fazer isso, quase 1 ano e meio de trabalho, literalmente. Dentro dessa própria ferramenta de crowdfunding, a gente, entre as formas de divulgar a nossa ferramenta, a gente surgiu uma ideia que era de fazer um programa parecido com um negócio que tinha lá no exterior chamado Shark Tank. Na época ninguém conhecia. Hoje em dia Shark Tank tem no Brasil, né? Naquilo não foi pra frente. Anos depois, eu vejo os ex-sócios vendeu o direito do suposto show que a gente criou para divulgação dessa ferramenta de crowdfunding, tentou vender para Bandeirantes e processou a Bandeirantes porque roubaram a ideia dele. Ele roubou a ideia da empresa, anos depois, o que eu aprendi nesse daí? Tome cuidado com o que você cria dentro de uma empresa e saiba quem fica com o passivo ou com os ativos numa dissolução. Intangíveis. Eu já criei uma ferramenta que essa durou um dia. A gente criou uma ferramenta, teve um determinado momento do governo Bolsonaro, que talvez poucas pessoas acompanhem, isso eu acompanhava muito porque eu sempre trabalhei com muito estrangeiro, que americanos, japoneses, australianos, talvez esteja mais uma nacionalidade aí, não precisavam mais de visto para o Brasil. O visto seria eletrônico. Você tinha que entrar num site, se cadastrar e emitir um papel. Eu vi aquilo, testei, emiti um visto, e a experiência era terrível. Você imagina o governo tentando fazer isso. Naquela época. Milhões de turistas desse país vindo. Fui lá, fiz o quê? Criei a experiência perfeita em cima daquilo. Literalmente, eu tive um cliente que entrou, cadastrou, sei lá, numa segunda-feira, não vou lembrar datas agora. 2 dias depois, decreto do Bolsonaro, acabou a exigência de visto. Todo o trabalho que eu tinha feito, lixo. Inventou os vistos, acabou a história. Lixo. Já tive hotel na Bahia, pousada na Bahia. Mas isso eu até vendi bem e tal. Depois, mas já não era startup, já não é mais startup. Hotel mesmo. Quer ver uma coisa? Eu tinha essa coisa. Assim, na Bahia onde? Maraú. Península de Maraú. Belo lugar. Excelente lugar. Pô, nada a ver. Mas era aquelas coisas assim, um cliente advogado de estrangeiro virou e falou, não tem dinheiro para te pagar. Você aceita um pedaço de um hotel? Melhor que nada. Enfim, mas ele tem... Então, e o que você vai aprendendo com o tempo? Arrependo? Sim, eu arrependeria, mas se eu tivesse direito de trazer a experiência do que deu errado comigo, porque é isso que vai... Esses tropeços que me fizeram, talvez, ter aí um relativo sucesso aí com o que eu tô fazendo hoje.
Então, eu acho que a gente não pode descartar, mas você vê que talvez abrir o leque demais, você acaba se perdendo. E continua, cara. Recentemente, investi num negócio de shot, me dei super mal, o fundador resolveu sair. Eu continuo acumulando casos. Continua fazendo. Cara, Porque é da natureza do empreendedor. gostam de falar, né? Mas politicamente incorreto. Falar, isso é minha cachaça. Eu gosto de ver a coisa do 0 a 1. Quando que eu ia pensar que eu, por conta de um produto que eu pensei esperando um Uber, eu ia ter o maior banco do Brasil me usando, sei lá, X meses, X anos depois. Isso só retroalimentou essa vontade minha. Óbvio, agora um cara mais experiente, mas eu não me arrependo. Eu acho que ainda existe empreendedorismo, gente, é o que move o Brasil e nada supera. Uma coisa é você ser investidor, você tá de fora da arena, outra coisa é você tá ali dentro, no dia a dia. É isso, quem é empreendedor, é a coisa que a gente tava falando antes, sente isso, sabe disso. Você deve ter vários casos também para contar aí de empreendedores. Não citei nenhum nome, não quebrei nenhum NDA, tá, gente? Isso é muito legal, cara. A gente... Primeiras histórias de verdade, eu vejo em você uma tranquilidade para lidar. E é engraçado porque aí é a questão do ambiente, né, de negócios brasileiro versus o americano, por exemplo. O americano, ele tem uma visão, muitas vezes, nas experiências que eu tive, né, não posso nem analisar os Estados Unidos, tive lá algumas vezes, e eu sempre via com essa ótica, poxa, é como se o investidor e o empreendedor ele não pode perder a oportunidade do Facebook passar na frente dele, da Meta passar na frente dele e ele não investir. Então ele não quer ser o burro que perdeu a oportunidade. Aqui no Brasil a gente não quer ser o burro que foi passado para trás. Total. Tem uma questão. E a questão do empreendedor, cara, mesmo caminho, assim, né? Lá uma derrota poxa, né, ou um fracasso, são palavras fortes que a gente até mistifica aqui. Perdi dinheiro, perdi tempo, meu negócio funcionou um dia. Ele trata como se você estivesse mais perto do sucesso, porque, poxa, você aprendeu mesmo, né? Não é uma coisa de palco, uma coisa de palestra, né? Você viveu aquela experiência. Você viveu essa experiência, a chance de errar de novo aquilo é menor. Aqui é como se fosse um estigma, como se fosse um carimbo. Eu vejo muita gente falar assim, não, eu nunca quebrei. Não estou estigmatizando, né? Dizendo que quebrar é bom. Claro que não é. Mas você, quando mistifica isso, você não reconhece os erros que comete, você não aprende, né? Total. Não é só errar que faz você aprender, é errar e reconhecer. É errar e refletir sobre. Faz sentido? Total, e tem alguns pontos aqui que corroboram aí com o que você disse. Existem fundos nos Estados Unidos agora que as regras são só investe em second time founders. Só investe em quem já empreendeu pelo menos uma vez. Se deu sucesso certo ou errado não interessa, mas é uma regra para entrar. Por quê? Porque absorveu um pouco disso. E isso, eu tenho várias teorias porque que existem tantos advogados empreendendo hoje em dia. Boa. Uma das minhas teorias é que o advogado no Brasil, minimamente entende o jogo, entende que você consegue falhar sem quebrar. E sabe, e ele consegue com isso ter um certo apetite maior ao risco. Então, todos esses exemplos que eu dei de negócios, parece, mas eu sentei, eu analisei, eu falei, olha, se isso der muito errado, eu não vou quebrar. Eu não vou. Você tem que ter. Você sabe separar o que vai te quebrar do que isso dá problema, isso não dá problema. Do que machuca e do que mata. Exatamente. Então, isso eu acho que estimula. E o segundo adicional é que, literalmente, nós somos o país com o maior número de advogados do mundo. Somente o estado de São Paulo tem mais escola de direito do que todos os Estados Unidos. Então, assim, o número também ajuda um pouco. Mas eu acho que tem isso, de fazer perder um pouco o medo e entender, olha, o sistema é muito complexo aqui, mas não é esse bicho todo. É um pouquinho mais fácil do que para uma pessoa não tão familiarizada. Getúlio, o que você... Vamos falar de IA?
Vamos falar do que a gente tem. Você sabe, a gente está no Matter, a gente tem no ecossistema o pano de fundo, né? A gente se coloca como inteligência ao cubo, com muita modéstia, mas também muita confiança, né? Inteligência de negócios, nossa origem, inteligência coletiva, por ser um ecossistema, e inteligência artificial como pano de fundo de tudo que a gente faz. Então, IA é um assunto do momento e no campo, né, das law-techs, das empresas jurídicas, enfim, dos escritórios de advocacia. A pergunta é, para onde vai o advogado no mundo da IA, lambendo todos os processos, considerando que a IA, a primeira empresa, né, de IA unicórnio brasileira, é uma empresa no campo jurídico? A Enter e... Nossa, isso aí eu dou... A primeira pergunta, você já ficou sem dormir por causa de IA? Ficar sem dormir? Ah, rapaz, essa pergunta é boa, hein? Eu ficava sem dormir, preocupado. Eu vou te falar que sem dormir não, eu ficava preocupado antes de eu ir na China. Mas depois que eu fui lá e voltei, aí eu perdi totalmente o sono. Eu converso isso com pessoas que estão fora da Matrix, que estão dentro da Matrix ainda, que estão presos, né? E assim, eu já fiquei várias noites sem dormir, assim, com as coisas que eu ia vendo, falando assim, gente, mas peraí, esse negócio aqui acabou. Ó, aquilo ali acabou. Mas eu recentemente, deve ter uns 3 meses, me mandaram um vídeo sobre AGI, a superinteligência. Gente, eu vi aquilo ali, eu falei assim, não é possível, e se a superinteligência já estiver aí fingindo que é nesse nível de paranoia, Skynet já tá rolando e a gente não sabe, porque ninguém sabe o que é superinteligência. Super burrice a gente pode até saber, mas pra cima não tem limite. Super burrice é mais palpável. A inteligência é mais sutil, a burrice é mais palpável. Mas o problema mesmo é pensar sobre isso, sobre AGI? Vamos falar da burrice. Esse negócio é legal, porque a burrice, quando a burrice começa a não ser tão compreendida. Você sabe que de 2010 para cá, pensando na avaliação das gerações, é a primeira vez na história da humanidade, nós não medimos isso também há 5.000 anos, a gente mede isso há 120 anos, que é a cognição média das gerações. Mas de 2010 para cá, a gente tem medido menos inteligência do que a geração anterior. Nós estamos ficando mais burros, de um jeito mais direto, de 2010 para cá. Muito se atribui às telas, né, à falta de foco, tem várias origens para essa conversa, mas a IA tende a aumentar, porque a IA aumenta a gente, né, aprimora a gente, aumenta a gente. E aumenta a nossa inteligência, então não é dela, é nossa, mas também nossa burrice. Gostei da sua provocação no sentido de que a burrice a gente até consegue perceber. E quando a burrice não está sendo tão percebida, para onde a gente vai? E aí, fazendo o link, não vou me abster de responder a pergunta inicial, mas o problema ainda é que a burrice hoje, assim como a inteligência, tem mídia social, todo mundo tem seu próprio canal de TV. E uma burrice propagada 100 vezes, gente, daqui a pouco vira trend, na hora que você vê a burrice virou certo, os inteligentes estão com preguiça de questionar a burrice, e então vivemos nesse ponto momentos sombrios, mas do ponto de vista IA, ainda falando um pouco aí sobre inteligência, gente, a sensação que eu tenho a IA, ela é um potencializador de capacidades. Qual é o grande problema estrutural da IA? É a primeira vez na história que nós temos uma disrupção que impacta o que eles chamam de blue collar, ou seja, o trabalho intelectual. Antes eu tinha antes do carro, eu tinha o carro, todos os carroceiros perderam, trabalho braçal. Antes da Revolução Industrial, eu tinha lá todo um processo manual, agora tem uma máquina que responde. Mas isso pegava trabalhos manuais, coisas braçais, no campo, uma automatização de um plantio. Agora, o que a IA traz? Profissões tradicionais como contadores, advogados, médicos, até então consultores, profissões que eram teoricamente, você demandava uma capacitação, uma qualificação, essas
qualificações agora vão por água abaixo. Porque como eu vejo como, assim, extremamente importante para, falando só Brasil, América Latina. Porque se você pegar aí todos os estudos, o grande problema da América Latina, em termos de mão de obra, é a baixa produtividade. Bem utilizada, a IA resolve esse problema de produtividade em diversos setores. Agora, ele escancara barreiras de entrada de outros setores. Consultores. Antes, o que te gabaritava para um consultor era seu histórico e o conhecimento que você transmitia. Se sentar aqui numa mesa, um cliente entrar aqui, eu e você sem IA, eu com IA, que a gente conversou outro dia, e eu for falar o mesmo assunto que você, eu te garanto, sem nunca ter sido um consultor, meu relatório vai sair melhor. Não tenho dúvida. Então, o que eu acho, ele vai acelerar processos. E não existe, essa coisa de ficar sem sono, não existe uma organização. Você pode escolher, te dou tempo para pensar, não existe uma organização que não vai ser, vai ter os paradigmas quebrados ali por conta de IA. Uns mais, outros menos, outros é uma questão de tempo. É preocupante? É. Se você pegar um caso que tem um IA embutido ali, carros autônomos. Já temos mais de 10 cidades dos Estados Unidos com carro autônomos sem humano. Na China também. Em breve, caminhoneiros da Califórnia não terão emprego. Para onde eles vão? Mas eu acho que o mercado é capaz de reaproveitar. Já vimos isso se repetir várias vezes na história, mas a capacidade da IA é que eu sinto que tá difícil de acompanhar o mercado. E eu me considero um cara super conectado. Eu não consigo acompanhar. Tá muito rápido, não dá tempo de aprender. Mas não tenho dúvida. Se você é CEO e esses números, você deve acompanhar isso muito mais de perto aí. Não existe um CEO de uma empresa séria, e ainda que você seja um microempreendedor, gente, se você não tem tá olhando IA, e tem níveis, gente, óbvio, tem gente que vai estar pensando na automação de uma linha industrial, vai botar um Android lá para outros que seja para ter um atendimento agêntico ali. Se você não se preparou para isso, e eu vejo uma certa estagnação, sim, principalmente por essa safra aí de trabalhadores intelectuais que sentem que eles estavam em cima de um pedestal e que nada aconteceria. Trazendo o exemplo da Enter. Eles, porque se tornaram o primeiro unicórnio mais rápido da história, momento certo, hora certa. Sapsign. É isso, eles pegaram um momento, e o modelo deles de Legal Tech é um modelo que lá fora, inclusive, está o boom também das ligas Legal Techs. Escolheram 2 problemas que o Brasil tem demais, né? Que é o direito do consumidor e o trabalhista. Sim. 2 focados no momento certo. E tem vários. Contabilidade, gente, vai passar por isso. As iniciativas que tem ainda são... E hoje, se você quiser parar pensar um modelo de negócio, pensa assim, isso. Tem alguém aplicando IA nisso? Não. Olha, basicamente você começa a ver paradigmas pré-IA, pós-IA. Um exemplo clássico aqui nosso, de suporte, atendimento de suporte. A gente tinha uma métrica que a gente sempre deu atendimento para todos os clientes da base, independente de ser pagante ou não. E a gente tinha uma métrica que era, salvo engano, era um atendente para cada 4.000 clientes. A gente conseguia manter essa escala. Chegou uma hora que a gente começou a crescer muito, a gente falou, não dá. Cara, tem que ter uma solução melhor. Botamos um agente para fazer a primeira camada de atendimento. Ele hoje pega, eu acho que são 78%, resolve dos 78% dos chamados. Eu saí dessa proporção lá de 1 para 4.000 para 1 para 10.000. Gente... 2 vezes e meio melhor. Se eu não fizesse isso, eu teria hoje um call center ao invés de estar trabalhando em assinatura eletrônica. Não é sobre
É o que seu negócio vai mandar virar. gente embora. E isso que tem que parar. Eu quero você pensando em problemas. Eu prefiro a pessoa escutando e retroalimentando, pegando feedback do meu cliente, trazendo pro meu time de produto, pensando, do que falando assim, aperta dois para um lado, um para o outro, que passou. Isso a máquina faz melhor que a gente. Não tem jeito. Então, sugiro a todos que, se você ainda não foi se embebedou nessa caminho de IA, o faça, porque senão vai ser engolido. Simples assim. Simples. A gente tem aqui, Túlio, um quadro que a gente chama de cicatrizes do jogo. O que é o cicatriz do jogo? É se é uma cicatriz, já foi uma ferida, já esteve aberta, mas hoje está fechada, está lá super tranquila, mas ela te lembra, não dói mais, mas ela te lembra o que você precisou aprender ali. Considerando a sua vida aí profissional, pessoal, o que você traz pra gente de cicatrizes do jogo? Eu brinco fazendo uma pequena analogia. Eu faço muito um jogo, as pessoas ficam pensando assim, o que eu vou ser quando eu for mais velho? Mas eu fico pensando o contrário. Se eu encontrasse comigo pequeno hoje, eu falaria, esse cara é um babaca? Ou esse cara é legal? E eu acho que eu considero que essa ferida está temporariamente fechada. Eu sou um cara muito ansioso. Faço de tudo para as coisas acontecerem. E quando isso não acontecia, hoje eu tô com 45 anos, gente, então eu me sentia mal, mas mal fisicamente, de absorver aquelas pequenas derrotas como se fosse o fim do mundo e eu não vou sair dessa. E hoje, quando eu consigo olhar de fora, passado isso, gente, foi mais um tombo, e esse tombo pode ter sido o que te fez estar bem hoje. Eu acho que é saber curtir a derrota, eu acho que isso vale para tudo. Para relacionamentos, passou por um relacionamento ruim, se absorver aquilo, eu acho que saber que a reflexão, gente, e o tempo, literalmente, ele cura tudo. E eu já sofri demais com isso, de me automutilar, de ficar remoendo. Eu podia ter feito... Gente, você fez tudo certo. Mas, às vezes, realmente, você não controla o outro. Isso aqui não tinha como dar certo. Você não sabia que iam mudar a regra do jogo amanhã e tá tudo certo. Bola pra frente. E eu acho que é isso que é o meu grande aprendizado. Eu soube ser mais leve com as minhas derrotas. Quem sabe de breve teria outra ou não e isso volte a abrir, mas por enquanto eu tô em paz com essas derrotas. E a gente tem um outro quadro que a gente gosta muito porque a gente chama de jogada invisível. É aquilo que você fez silenciosamente, você não contou para ninguém, porque tem aquelas, né, como na posição de founder, de CEO, você conta, você tem que comunicar para fora, comunicar para o time, mas aquela que você não contou para ninguém, nem para o time, nem para fora, nem para a imprensa, nem para a revista, mas que fez toda a diferença na sua vida, que você falou assim, poxa, a partir de agora eu vou por esse caminho e ninguém ficou sabendo, mas minha vida mudou. Eu achava, eu acho, assim, eu achava, né, porque eu não falei antes ainda, então tô falando agora. Eu não acreditava muito nessa teoria de que se você tá na companhia de pessoas melhores que você se tornaria melhor. Eu achava, não, isso é bobeira. E hoje eu falo assim, como eu não acreditei, internalizei isso antes. Sem insistir com pessoas, e várias vezes, vários momentos, insistir com pessoas que literalmente não agregavam nada no meu trabalho. Por amor, por ego, por amizade, por dó, que seja. Você é a melhor pessoa da vida dela, mas ela não é da sua. Não é, e isso me fazia um mal de carregar âncora. Na hora que eu tive a oportunidade de estar num ambiente com pessoas realmente que, cara, esse cara é muito melhor que eu. Sabe aquela sensação de ser o mais burro da mesa e você gostar? Falei, cara, tem que, se aprender na próxima reunião, você já volta
Cara, isso eu dou valor demais, assim, o time, e é um elogio público aqui, depois vai todo mundo pedir aumento, mas o time de liderança que eu tenho na Zapsign hoje, se eu tivesse com esses caras, primeiro dia que eu comecei a empreender, talvez não estivesse aqui hoje, poderia ter dado temos os acasos, a gente não controla, mas eu acho assim, é muito bom você se rodear de pessoas boas, não é papo de consultor, não é papo de RH, é real. Qualifique sua mesa. Eu falo disso desde sempre. Eu falo disso especialmente na pandemia, porque na pandemia me falavam, pô, Roque, e aí? O que tem que fazer? Eu dei, sei lá, 100 lives, aquela fase das lives. Pô, cantou também? E aí, Roque, não, eu não consigo entregar. Mas falei disso, né? Eu falava, proteja o caixa. E aí as pessoas falavam, pô, legal, óbvio. E qualifique sua mesa, né? E dá um passo adiante. São coisas que, mas é porque a primeira impede a segunda e a terceira. Eu falei, não impede. Você vai ter que ser criativo agora. Porque, veja, se você está precisando proteger o caixa, então como é que você vai qualificar a mesa? Então você vai ter que montar um conselho consultivo com pessoas notáveis à sua disposição, que vão topar, às vezes, um equity do seu negócio para poder te ajudar, porque você não tem outro caminho, você precisa qualificar a sua mesa. E eu entendo isso, às vezes é importante, às vezes a gente ter essa reflexão, às vezes você está qualificando a mesa de alguém, mas está faltando na sua mesa a qualificação. Total. Que é um pouco do que você falou, eu senti aqui. Eu falei, poxa, é isso. Às vezes você está qualificando a mesa de alguém. Estou entendendo por que esse alguém está aqui. Eu só não estou entendendo por que eu estou deixando ele aqui. E isso é uma coisa que merece a reflexão, né? Eu juro, e aí essa parte aqui eu repito muito. Eu adoro ser o mais burro da mesa. Cara, qual que é a graça de terminar o dia e falar, aprendi nada. Sou muito bom. Nem muito bom. A gente fala, cara, não aprendi nada, cara. Sim, é muito bom você sentar e falar, não entendi. E eu brinco, quando eu comecei lá atrás, Zapsign, software nessa escala, eu nunca tinha me envolvido tanto. Trabalhar com milhares, milhões de usuários. Eu não sabia o que era churn. E aí alguém me apresentou o conceito de churn e eu falei, nossa, adorei esse nome, vou colocar meu cachorro, vou chamar, o dia que eu tiver meu cachorro, vou chamar churn. Gente, hoje em dia eu dou risada, mas você falar isso com alguém de uma empresa, cara, você tá querendo montar um SaaS e você não sabe o que é churn? Mas assim, é muito bom você ter pessoas mais qualificadas que você. E fica aí a reflexão. Legal demais. Cara, o papo rápido demais passou. Entre amigos é sempre assim. Que seja a primeira de várias vezes. Você está aqui, o ecossistema está à sua disposição, Getúlio, para o que você precisar. Obrigado pelo papo, parabéns por tudo, especialmente pela família que você tem, que eu conheço bem e tenho certeza que está fazendo um belo de um trabalho. As meninas são lindas e muito educadas e caminhando bem. Você está fazendo um bom trabalho, você e Júlia. E que Deus abençoe sua caminhada, sua jornada, que te ilumine para que você possa continuar empreendendo, irmão. Tá claro que você nasceu para isso, você faz isso, né, com uma empolgação, o brilho do olho muda quando você fala disso, então você não faz por fazer, você faz porque é a sua missão fazer isso. E tenho certeza que great times are coming ainda. Não, essa foi uma... Você já teve alguns insucessos, já teve o sucesso, mas tem mais para vir, tenho certeza. Obrigado demais, Roque. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E é isso, gente. Eu acho que empreendedor tem que se ajudar. São os pontinhos que a gente consegue conectar na jornada. E com certeza teremos outros bate-papos. Quem sabe numa próxima viagem dessas de institucional, se a gente grava um direto de lá. Nós estamos tentando levar o Getúlio para a China, nós estamos buscando aliança de estar junto nos eventos, vai ter coisa boa para a gente contar em breve. O marketing, libera a verba aí. Libera, deixa o homem ver a China. Mas obrigado, cara, e muito feliz de estar aqui e tamo junto. Tamo junto. E para você que está assistindo, curta aí a gente nas redes sociais, né? Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, clique no sininho. A gente também está no Spotify, né? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. E até o próximo Materializando. Valeu. Obrigado.